A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos que estão me ouvindo. Mais uma vez estou eu aqui na sala de minha residência. E eu venho hoje aqui para trazer mais uma palavra. E como os amados irmãos, as amadas irmãs já me conhecem, eu não estou aqui para falar o que vocês querem ouvir. Mas também não estou aqui para pesar a mão sobre vocês. Mas eu estou aqui para alertá-los para o que está acontecendo e para o que está para acontecer. Porque uma coisa que me chama muita atenção, lamentavelmente, todo ser humano hoje, com exceção de crianças bem pequenas, bebês e alguns anciões bem idosos, eu quero acreditar que esses não têm muito acesso às redes sociais, aos endereços eletrônicos, à internet como num todo. E uma coisa que eu tenho já observado já há um bom tempo, e eu continuo observando nos dias de hoje, e infelizmente, tá? Eu digo a palavra que cai melhor para isso. Infelizmente, eu vou continuar a ver, em pleno século XXI, se findando ontem, o terceiro mês desse ano de 2019, começando hoje, o quarto mês do ano de 2019, e muitos fatos, muitos acontecimentos ao redor do mundo nos é mostrado através de vários noticiários, seja eles vistos pelos olhos do homem, ouvidos pelos ouvidos humanos, ou muitas das vezes observando na porta de nossa casa, ou através da janela de nossa residência também. Nós vemos muitos acontecimentos, muitos fatos que não estão sendo mostrados, uns sendo, como é que eu posso dizer, sendo feitos pela própria natureza em si, catástrofes naturais, porém também grandes catástrofes feitas, construídas pelos homens. Vamos abrir um parênteses, pelos senhores do mundo. Quem gosta de estudar, fazer estudos profundos, sabe do que eu estou falando? Sabe muito bem quem são os senhores do mundo. Porque a palavra de Deus, ela diz algo muito interessante, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento é o estudo das Escrituras Sagradas, chamada Bíblia. Graça é a revelação do Espírito Santo. E lamentavelmente hoje, a igreja, ela não gosta de estudar as Escrituras Sagradas. Ela prefere ouvir tanto o homem como a mulher atrás de um púlpito falar. E como eu disse ainda há pouco, lamentavelmente, infelizmente,
Em meio a tanta mortandade que assola o mundo, não somente na nossa cidade, eu estou na cidade do Rio de Janeiro, onde eu sou nascido e criado, mas em tantas outras cidades espalhadas pela nossa nação chamada Brasil, como também tantas mortandades, tantos genocídios, tantos crimes, tantos governos corruptos, tantos roubos na nossa cidade, na nossa nação, em outros países. Fora, como eu disse ainda há pouco, as atrocidades, as catástrofes, as destruições que a natureza impõe sobre o homem, porque o homem tenta, de alguma forma, não sei se isso é ignorância, se é burrice, ou é falta de entendimento. O próprio homem, ele busca destruir a natureza. Ele tem buscado acabar com o oxigênio, uma vez que ele devasta as florestas. Ele tem buscado acabar com a água, uma vez que ele polui os mares, os rios, as lagoas, as nascentes de água potável. O homem tenta destruir os alimentos, pulverizando as grandes plantações, pequenas e médias, com agrotóxicos, venenos. E quando não, é o que mais se mostra: o homem matando o homem. Ou seja, o homem se autodestruindo pela sua ganância, pela sua soberba, pelo seu poder que cada vez que o homem tem, cada vez mais ele quer ter. Principalmente dentro da igreja. Porque hoje, lamentavelmente, foi implantado dentro da cultura, eu não digo dessa palavra, porque esta palavra não tem essa cultura absurda, porque a cultura que lamentavelmente, infelizmente hoje tem se implantado dentro da igreja, dentro da casa de Deus, é a cultura da prosperidade. Se você tem, é porque você é abençoado. Se você não tem, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. É implantado uma cultura hoje dentro da igreja, onde os líderes, eles têm que ter para mostrar o que Deus faz na vida deles, para que as suas ovelhas, a membresia de sua igreja, os seus discípulos, busquem a ter também. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu já vi homens dizendo: Davi foi um homem próspero. Sim. Os reis do Antigo Testamento foram homens prósperos. Sim. Mas existe uma grande diferença entre ser rei e ser sacerdote. Os grandes líderes, eles eram homens prósperos. Sim. Mas existe uma grande diferença entre ser um líder, um rei, e ser um sacerdote. Eu não vejo Samuel rico. Eu não vejo Elias rico. Eu não vejo Eliseu rico. Eu não vejo Natã rico. Tudo bem, Davi era rico? Sim. Mas Davi não era sacerdote. Salomão era rico? Sim, herdou a herança de seu pai. Mas Salomão não era sacerdote. Davi era um rei. Saul era rei. Salomão era rei. Ezequias era rei. Mas eu não vejo Isaías rico. Eu não vejo Jeremias rico. Eu não vejo Ezequiel rico. Eu não vejo Daniel rico.
Eu não vejo os profetas menores, ricos, Jonas, Miqueias, Naum, Zacarias, Obadias, Zacarias, Malaquias. Eu não vejo esses homens ricos. Eles eram representantes de Deus na terra. Trazendo para os dias atuais, eles eram os pastores. E hoje nós vemos pastores se enriquecendo, ricos. Eu não vejo aqueles homens lá atrás pregando o que se pregam hoje dentro da igreja. Ludibriando o povo hoje, como lá atrás, como se ludibria hoje. Enganando o povo lá atrás como se engana hoje. Mentindo para o povo lá atrás como se mente hoje. Trazendo uma cultura absurda do toma lá da cá, da venda da palavra, do consumo de objetos dentro da igreja. Lá atrás eu não via como eu vejo hoje. Tudo isso é antibíblico. Tudo isso que a cada 100 igrejas, 90 praticam, são demoníacas. São igrejas sem fundamento bíblico nenhum. Porque além desses sacerdotes e desses profetas lá atrás do Antigo Testamento, nós também vemos os apóstolos que andaram com Cristo, os evangelistas, os diáconos, os pastores. Me mostra onde estava após seguirem a Cristo. Me mostrem a riqueza de tais homens. Eu não vejo. E hoje eu queria entender até quando esses falsos líderes, esses fariseus, esses hipócritas que se auto-intitulam pastores, bispos, missionários, uns se auto-intitulando apóstolos. Quero que você saiba e que você entenda e que você aceite, porque isso é bíblico. Apóstolo hoje não existe. Quem se auto-intitula apóstolo hoje está totalmente fora da palavra de Deus. Eu vejo esses homens pregando um evangelho totalmente diferente do que aqueles homens lá atrás pregaram. E no livro de Mateus, capítulo 23, no verso 13, vai dizer que esses homens, eles não vão herdar o reino dos céus e vão impedir que muitos entrem. Ou seja, aqueles que lhes dão ouvido e aqueles que os seguem. Veja bem o que o Senhor, Ele fala em Mateus, capítulo 5, no verso 18, no verso 19. Toda pregação minha, todo ensinamento, eu sempre dou um tema a cada pregação, a cada ensinamento. E o tema da palavra de hoje é o falso evangelho. Porque hoje se prega muito mais heresias. Volto a dizer, eu gosto muito de números. A cada 100 igrejas, 90 prega heresia. As igrejas estão hereges. Também não vamos generalizar. Volto a dizer, a cada 100, 90 são igrejas hereges, que pregam heresias. Poucas pregam o evangelho genuíno. Até porque a palavra de Deus, ela diz que ainda existe profeta em Israel. O significado da palavra ainda quer dizer poucos, diante de muitos. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 18 e 19, Ele diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Porém,
Aquele que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Aqui está falando sobre os mandamentos. Está ali no livro de Mateus capítulo 5, cujo tema dessa passagem é o cumprimento da lei dos profetas. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele não veio cumprir a lei. Ele não veio destruir a lei. Ou seja, ele veio cumprir a lei nele. E algo que me chama muita atenção são duas passagens que, olha, às vezes, conversando com a minha esposa, eu faço essa pergunta para ela, e muitas das vezes eu faço para mim mesmo. Será que esses homens, hoje, entre aspas, líderes cristãos, esses falsos profetas, será que eles não têm a ciência do que é essa palavra? Será que esses homens já leram toda a Bíblia? Porque, veja bem, a última letra das Escrituras Sagradas, ou seja, da Bíblia, é Amém. Qual o significado da palavra Amém? Concordância? Assim seja. Então, quando eu leio de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, eu tenho que concordar com tudo que está escrito aqui dentro, sem tirar nem pôr, como diz aqui, sem omitir nada, nem tirar nem acrescentar. Porque o Senhor diz ali no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 18, ele diz que se nós acrescentarmos qualquer coisa a esta palavra, a este livro, o próprio Deus acrescentará sobre nossas vidas todas as pragas que estão escritas neste mesmo livro. E olha que não são poucas. Se você for lá no livro de Deuteronômio, você vai ver que existe muito mais, mas muito mais maldição, muito mais pragas do que propriamente bênçãos. E caso nós venhamos também a tirar alguma coisa deste livro, o Senhor haverá de tirar uma porção nossa da terra, da cidade santa. E eu fico me perguntando, será que esses homens sabem o que eles realmente estão fazendo? Nós vimos o mundo hoje se autodestruindo. Volto a dizer, a natureza requerendo aquilo que é dela, que o homem está destruindo. Os homens se autodestruindo. E uma terceira situação, os senhores do mundo, chamados Illuminati. Você acredite se você quiser, isso daí é um problema seu. Eu acredito que esses homens, eles existem. São as 13 famílias mais poderosas do mundo. Eu sei que o mundo, o planeta Terra, pertence a Deus. Eu não sou burro ou ignorante a ponto de não crer nisso. Mas também, através de estudos, eu sei que existe seres humanos, homens, famílias poderosas que dominam este mundo. Vejamos, quando Satanás ele foi banido dos céus, o Senhor o constituiu. Veja bem, Deus constituiu Satanás ser príncipe deste século. Volto a dizer, Deus tem o poder de todas as coisas. Ele tem sobre ele toda a situação de todo o universo. Mas ele também permite que o homem se autodestrua. Porque eu e você escolhemos que caminho nós devemos andar. Existe um dos maiores exemplos que a Bíblia nos mostra, que até o próprio Cristo,
poderia escolher entre o bem e o mal. Lá atrás, no Gênesis, primeiro uma mulher, ela poderia escolher não dar ouvidos à serpente, mas ela deu. Adão poderia não escolher dar ouvidos à sua mulher, porém deu. O Senhor Jesus Cristo, no momento da sua tentação no deserto, no livro de Mateus, ele também poderia ter escolhido se prostrar diante de Satanás, mas não, ele não escolheu isso. Ele escolheu continuar de pé diante de Deus, prostrar-se somente diante de Deus e dizer não às coisas deste mundo, porque o próprio Satanás disse para Jesus: se prostrado de mim me adorares, tudo isto te darei. Porque a ele foi colocado ser o príncipe deste século. O diabo sabe, ele tem notoriedade, ele sabe que o fim dele está próximo, ele sabe que não tem como, de maneira nenhuma, nem sonhando, apesar que Satanás não sonha, porque ele não dorme, diferente de mim e de você que dormimos, e parece que o homem hoje, parece que ele vive no mundo de Bob, dando mais ouvidos ao homem do que propriamente dando ouvidos a Deus através da sua palavra. Satanás, ele sabe que o fim dele está próximo. E ele sabe que ele não tem como vencer esta batalha. Ele sabe que o lago de enxofre, o inferno, o Hades, o Seol, o aguarda. Ele sabe que não tem como fugir desse momento. Mas o que ele vai fazer? Ele vai lutar com tudo que lhe resta. Ele vai usar todas as suas últimas armas para levar a maior parte de seres humanos com ele para o inferno. E o momento culminante de Satanás está chegando. É quando ele, durante um período de 7 anos, isso é Bíblia, ele vai implantar o seu governo no planeta Terra, neste mundo. E o que eu e você nós temos buscado? Que tipo de evangelho eu, como um pastor, eu tenho pregado? Será que eu tenho pregado baboseira, heresia? Será que eu tenho sido um líder, um pastor herege, a ponto de não anunciar que o governo do anticristo está às portas? Não é só a vinda de Cristo, porque tem até pessoas que diz que a volta de Jesus está próxima. Mas será que esse que mesmo que diz que a volta de Jesus está próxima, será que ele também tem anunciado que o governo do anticristo também está às portas? Mas o que é o governo do anticristo, pastor Augusto? Você não queira nem saber. Ou melhor dizendo, você não sabe, porque o teu pastor não prega isso na tua igreja. O teu pastor, ele não anuncia isso, porque não é vantagem para ele. Porque se ele falar do governo do anticristo, se ele falar do inferno, você vai embora da igreja. Porque você também não quer ouvir sobre isso. Você só quer ouvir aquilo que te alegra,
que o Senhor ele vai te abençoar, que amanhã o Senhor vai fortalecer o teu celeiro, que amanhã a tua geladeira vai estar cheia de comida, tudo vai melhorar para você, quando não vai. A tendência é piorar. E não sou eu quem digo, é a palavra de Deus quem diz que o mundo jaz no maligno e os dias seriam maus. Porém, aquele que está pregando que as coisas vão melhorar para o ano de 2019, que as coisas vão melhorar para o ano de 2020, 2021, 22, 23, é um mentiroso, é um enganador, porque não vai. A tendência é piorar. Você, pastor, que possivelmente está me vendo, está me ouvindo, você está preparando a tua ovelha, a tua igreja, para o início do governo do anticristo? Para os dias maus que está por vir? Você está preparando a sua igreja, pastor? Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, você está buscando se preparar para os dias maus que está para acontecer? Ou você vive no mundo de Bob e só quer ouvir Bob pregar? Por quanto tempo mais você só vai buscar benefícios pessoais e não fortalecimento espiritual? Até quando você, pastor, vai omitir da tua igreja o que realmente está para acontecer? Até quando você, meu amado irmão, minha amada irmã, vai fechar os olhos para a realidade do que está acontecendo e do que está para acontecer? Será que você está preparado? Será que você está se preparando para o que está para acontecer? Ou você acha que o que está para acontecer é história da carochinha? Não é não. É verídico. É real. Não é só o céu que é real, não. O inferno também ele é real. Ele é tão real que em 3 anos de ministério de Jesus Cristo na face da terra, ele falou muito mais do inferno do que ele falou do céu. O que será que nós temos pregado? Eu só vejo nas igrejas pregando-se prosperidade. Às vezes eu vejo pequenos vídeos de cultos no meu Facebook. Meu Deus, eu vejo cada palavra que só misericórdia. Eu não vejo ninguém falando do que está para acontecer. Eu não vejo pastor, líderes preparando o seu povo para o que está para acontecer. Eu não vejo pessoas ensinando a respeito do inferno, pregando do que o diabo ele vai fazer. Será que você está preparado para ser perseguido? Ou perseguida? Você sabe o que vai ser a perseguição do governo do anticristo? Aí você vai falar para mim, pastor Augusto, quando começar a perseguição, a igreja não vai... Perdão. A igreja vai estar na terra sim. Sabe por que você acha que a igreja não vai estar na terra? É porque você não tem um bom ensinamento. A você não é ensinado ou ensinada que a igreja vai passar ela volta a dizer uma coisa que eu já venho dizendo, a igreja não vai passar pelo olho do furacão, mas ela vai passar por uma boa de uma sacudidela. Qual é o tema do livro de Mateus capítulo 24? Qual é o tema? O tema do livro de Mateus capítulo 24 é o princípio das dores. Você está preparado? Vamos lá. Vou ler algumas passagens de 24, do livro de Mateus 24, para você ficar bem acordado para o que realmente está para acontecer.
E diz assim, perdão, e Jesus respondendo lhe disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. A igreja do século XXI está sendo enganada. Por quem? Pelos falsos profetas, pelos fariseus, pelos hipócritas, que a própria palavra de Deus ela fala, principalmente no livro de Mateus capítulo 23, quase que todos os versículos falam sobre fariseus e hipócritas. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala por 7 vezes, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Por 7 vezes o Senhor fala, acautelai-vos. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Temos visto nos últimos tempos, pessoas, homens, meu Deus, dizendo ser Cristos na terra. Veja bem, a palavra de Deus ela diz que na segunda vinda de Jesus, ele virá sem pôr os pés na terra. Ele virá montado no seu cavalo branco, seguido pelos seus anjos. Se o homem hoje, alguns homens idiotas, ridículos, se dizem Cristos na terra, aonde estão os anjos? Por que quando ele veio, nós não o vimos descendo do céu? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, porém ainda não é o fim. E o que mais nós vemos são guerras, pequenas guerras e rumores de guerra. E uma terceira guerra está aí às nossas portas. Hoje na nossa nação, no Brasil, nós vivemos uma guerra civil. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, depois tivemos algumas pequenas guerras independentes, e hoje nós vivemos guerras na África, na Síria, na Palestina, no Iraque. Nós vivemos pequenas guerras. Será que você está tão cego a ponto de não enxergar isso? Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. É o que nós vemos. Nações contra nações, reinos contra reinos, pestes, fome. Meu Deus. E com a igreja na terra, eu e você na terra. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. Olha só, Mateus 24, verso 8. Além de receber o tema de o princípio das dores, ainda fala no versículo 8 de Mateus 24. Mas todas essas coisas é apenas o princípio das dores. Então, olha só, no verso 9 diz, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Vou fazer uma pergunta para você. Para você, Jesus é mentiroso? Para você, a Bíblia é mentirosa? O próprio Cristo diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Jesus não é mentiroso. Se ele falou que a igreja, ela vai passar pelo princípio de tudo, a igreja vai passar. E mais uma vez eu te pergunto, você está preparado? Você está se preparando? Pastor, missionário,
bispo, evangelista, presbítero, diácono, missionária, diaconisa. Você está preparando o teu povo, aqueles que lhe dão ouvido, aqueles que te seguem, você está preparando esse povo para o que está para acontecer? Por quanto tempo mais você vai só pregar sobre este mundo, sobre este tempo, sobre este século? Por quanto tempo mais você vai abrir sua boca para falar somente desta terra? Não é mais tempo disso. É tempo de anunciar o céu. É tempo de se falar do inferno. Meu Deus, o que os líderes, o que os pastores estão fazendo com o povo? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traiçarão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Traição. As pessoas estão se traindo, porque elas não estão buscando a Cristo, elas não estão buscando o céu. Para elas o inferno é apenas uma fábula. De repente você está andando com o seu inimigo do teu lado. De repente o teu líder é o teu inimigo porque ele não te ensina a verdadeira palavra. De repente você está comendo na mesma mesa que teu inimigo. Porque quando eu não prego o verdadeiro evangelho de Cristo, quando eu não anuncio o céu, quando eu não falo do inferno dentro da igreja, eu sou um traidor. Não somente daquele que me ouve, mas principalmente eu traio Jesus Cristo. Eu estou traindo a Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 10, no verso 7, o Senhor Jesus Cristo, ele volta, uma coisa que eu também tenho falado há muito, de um meio de uma grande multidão, o Senhor chama 12 homens, ajunta esses 12 homens, e dá uma missão para esses 12 homens. Mateus, capítulo 10, no verso 7, ele diz assim: e indo, pregai, anunciando, é chegado o reino dos céus. O que Jesus Cristo ele está querendo dizer com essa missão, com esta ordem? É para nós, na época, para os apóstolos, falarem apenas de Cristo, só dele, e de onde ele veio, do céu, e do lugar também de onde ele muito falou, do inferno. Mas o que tem se pregado hoje dentro das igrejas? Qual palavra que tem se pregado hoje dentro das igrejas? Será que o homem tem falado de Cristo? Ou tem falado do que Cristo pode dar? Porque uma coisa é você falar de Cristo, outra coisa é você falar daquilo que Cristo pode proporcionar. Cuidado, Cristo também pode te proporcionar a eternidade no inferno. Se você não buscar a verdade, se você só colocar o teu coração nesta terra, se você só colocar o teu coração no visível e no palpável, se você só buscar riquezas, se você só pregar um engano, a mentira, Cristo também pode te proporcionar a eternidade no inferno. Mas se você for obediente àquilo que ele falou para os apóstolos, ele vai te proporcionar a eternidade nos céus. É muito sério. Veja só no verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meu Deus. É o que mais tem hoje. É o que mais tem. São falsos profetas. Abra-se um parênteses. Pastores, missionários, evangelistas, bispos, esses tais apóstolos, volto a dizer, apóstolo hoje não existe.
Essas tais pastoras, tais apóstolas, tais bispas. Pastora não existe, apóstola não existe, bispa não existe. Eu não vejo na Bíblia Deus concedendo ministério feminino. Pastora, apóstola, bispa, isso tudo é demoníaco, é antibíblico. Homens fazendo sacrifício dentro da igreja. Homens fazendo da casa de Deus, meu Deus, o próprio inferno. Porque quando eu trago alguma coisa abominável para dentro da casa de Deus, quando eu trago o mundo para dentro da casa de Deus, quando eu cometo algum tipo de aberração dentro da casa de Deus, eu trago o inferno junto. Quando eu canto um pagode evangélico dentro da casa de Deus, dentro da igreja, eu abro as portas do inferno. Quando eu canto, quando eu vejo alguém cantar um hip hop evangélico, um funk evangélico, um rock evangélico, um axé evangélico, um pagode evangélico, dentro da igreja, as portas do inferno se abrem. Não estou sendo severo não, hein? É porque você não gosta de Bíblia. Você gosta daquilo que massageia o teu ego. Porque você não é um verdadeiro adorador. O Senhor diz na palavra dele que ele é espírito. E importa que ele busque adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não vejo adoração nessas melodias mundanas. No pagode, no rock, no funk, eu não vejo adoração. De que forma que você acha que os anjos estão adorando a Cristo agora no céu? Será que estão adorando a Cristo agora no céu através de um pagode? Através de um funk? Através de um hip hop? Através de um axé? Como é que você acha que os anjos nesse momento estão adorando a glória de Deus? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você realmente ama o seu semelhante? Você, quando abençoa alguém com a sua mão direita, você permite que a tua esquerda veja? Ou seja, você muitas das vezes você abençoa já lá na frente, pensando em fazer uma cobrança e mostrando que lá atrás o bem que você fez, ou você faz o bem não olhando a quem e não olhando lá na frente. Mesmo que essa pessoa que você fez um bem, que lá na frente ela venha lhe dar uma bofetada na face, que ela venha lhe trair. Mesmo se você souber que lá na frente ela vai fazer isso, você vai abençoá-la hoje? Meu Deus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar? É aceitar esta palavra do jeito que ela é, não do jeito que eu e você queremos que ela seja. Entenda bem, quando eu e você, quando nós nascemos, esta palavra, ela já existia. A própria palavra de Deus, ela diz em João, que o verbo estava com Deus. Lá no Gênesis, esta palavra já existia. E quem é esta palavra? É o próprio Cristo. Porque João diz que o verbo se fez carne. Ou seja, esta palavra não ficou somente na letra, ela criou vida. Então aquele que perseverar, não é esta palavra que tem que se adequar a mim ou a você. Somos nós que temos que nos adequar a ela. Temos que aceitá-la do jeito que ela é. Doa ou não.
Mas uma coisa eu sei, que esta palavra quer que eu e você venhamos a herdar o reino dos céus. Esta palavra não quer que eu e você venhamos ir para o inferno. Esta palavra diz que nós comeríamos o melhor desta terra. Aí eu te faço uma pergunta para você: o que é o melhor desta terra que esta palavra diz? Para você pode ser um bem material, pode ser uma boa comida, não. Um dia, Jesus Cristo, ele teve que retornar para o lugar de onde ele veio, para sentar à direita de Deus Pai. Ou seja, ascender, subir, ir para o céu. Porque ele indo, ele iria preparar lugar para os apóstolos. Não era nem para mim, nem para você. Não era para ser humano nenhum. Porque quando ele diz que eis que vou para o meu Pai preparar-vos lugar, ele não falou para mim, não falou para você. Ele falou para 11 homens. Porém, ele disse para aqueles 11 homens: ide e fazei discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê. Mas aí eu te faço uma pergunta: você crê em quê? Você crê em Cristo? Ou você crê num objeto visível e palpável que você compra dentro da igreja? Que o teu líder diz que você tem que pagar por aquilo. Não é crer nisso não, é crer em Cristo. Porque em nenhum momento eu vejo Jesus vendendo nada. Em nenhum momento eu vejo os apóstolos vendendo nada. Nem os sacerdotes, profetas do Antigo Testamento, eu não vejo esses homens vendendo nada. Eu não vejo Esther vendendo nada. Eu não vejo Maria Madalena, Ana vendendo nada. Eu não vejo Noemi, Ruth vendendo nada. Eu não vejo Maria vendendo nada. Eu não vejo Paulo, Jesus, Pedro, Timóteo, Tiago, João, Eliseu, Elias, Moisés, Abraão, Noé, Davi. Eu não vejo esses homens, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel. Eu não vejo esses homens vendendo nada. Mas eu vejo eles fazendo com que o homem coloque os seus corações no Antigo Testamento em Deus e no Novo Testamento em Cristo. Eu não vejo aqueles homens mostrando o que Deus poderia fazer numa área humana, mas eu vejo eles ensinando, instruindo o que Deus poderia fazer para eles numa área espiritual. Meu Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Veja bem, e este evangelho do reino, não diz este evangelho desta terra, é do reino de Deus, do céu. Que tipo de evangelho você tem pregado? Você, líder, vamos abrir um parênteses. Você, pastor, você, bispo, missionário, evangelista, presbítero, diácono, missionária, diaconisa, que tipo de evangelho você tem pregado? Fecha aspas. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tipo de evangelho você tem buscado? Você tem buscado ou tem pregado o evangelho do reino? Ou você tem buscado e tem pregado o evangelho desta terra? Porque a palavra de Deus, ela diz que eu tenho que juntar tesouro no céu, onde nem a traça, nem tampouco a ferrugem haverá de corroer.
Nem o ladrão haverá de roubar. Quantos têm pregado o evangelho dessa terra, deste século? E quantos têm buscado o evangelho desta terra, deste século? Aí o Senhor vai falar: louco! E se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens para mostrar, para oferecer? Você está se preparando para o que está para acontecer? Olha, eu não estou querendo colocar medo em você não, hein? Mas o que está para acontecer, você não tem ideia. Não é nenhuma fábrica de chocolate, não. Não é nenhuma Disneylândia, não. O que está para acontecer é o princípio das dores. Perseguições, dores. É o governo do anticristo. São os senhores do mundo no poder. E a raça humana, ela vai ser subtraída para 500 bilhão de pessoas. Você sabe o que é isso? Você está preparado para morrer? Você está preparado para perder a sua vida por Cristo? Ou quando você vê, me perdoe a palavra chula, ou quando você vê a chapa esquentar mesmo, você negar Jesus? Porque está pensando que a morte vai ser de imediata? De repente você, o anticristo, os senhores do mundo vão te colocar num paredão e vão te dar um montão de tiro para você ter aquela morte imediata? Não. Antes da morte chegar, vai ter muito sofrimento. E é através do sofrimento físico que a maioria não vai aguentar, não vai suportar e vai negar Jesus. O que você tem buscado para você suportar as dores até o final? Vou dar 2 exemplos aqui maravilhosos. Melhor dizendo, 3 exemplos. Vamos colocar o primeiro exemplo de Estevão, apedrejado em praça pública. Ele poderia levantar as mãos para os seus algozes e dizer: parem de me apedrejar, eu paro de pregar a Cristo Jesus. Eu vou pregar o seu Deus pagão. Ele poderia ter levantado as mãos e ter falado isso. Ou você acha que Estevão não estava sentindo dor? Ou você acha que Estevão não estava sofrendo? O apóstolo Paulo, quantas quarentenas menos uma? Foram 3 menos uma. Foram 117 chibatadas que aquele homem levou, porque foram 3 quarentenas menos uma, ou seja, 3 de 39, 117 chibatadas. E os grandes historiadores dizem, os estudos mostram que no chicote do carrasco de Paulo tinha muita coisa ali: pregos, pedras, ossos, dentes de animais. Que quando o carrasco chicoteava a Paulo, aquilo ali cravava nas carnes de Paulo, e quando o carrasco puxava, saía rasgando tudo.
Eu quero acreditar que na terceira, mesmo que Paulo fosse um homem forte, vamos dizer que ele suportasse até a quinta chibatada na primeira quarentena. Tu acha que ele não poderia levantar as mãos e dizer para o seu carrasco: pare, pare, eu não prego mais a Cristo Jesus, eu vou me calar. Mas ele suportou. Do que não dizer do próprio Cristo, açoitado, esbofeteado, escarnecido, foi furado com uma lança no seu lado direito, pregado o peito dos seus 2 pés, a palma das suas 2 mãos, levantado numa cruz, colocado sobre sua cabeça uma coroa de espinho. Como Paulo, ele também poderia levantar as mãos, como Estevão, ele poderia levantar as mãos e dizer: não, mesmo sendo eu o Cristo, eu digo que eu não sou mais o Cristo, eu digo que eu sou um homem qualquer. Ele poderia, mas ele suportou. Esses homens suportaram. E olha, diante do que o anticristo, na verdade, ele vai fazer quando ele tiver o domínio que em breve ele terá sobre as suas mãos, que são 7 anos de domínio do anticristo na face da terra. São 7 anos de governo de Satanás na face da terra. O que esse anticristo, o que esse governo vai implantar na terra, o que aqueles homens lá atrás fizeram, César, Herodes, Churchill, meu Deus, eles vão ser meninos, bebês, crianças. Adolf Hitler, eles vão parecer bebês diante do que verdadeiramente os senhores do mundo vão fazer nesta terra. O que Paulo sofreu lá atrás, o que Estevão sofreu lá atrás, vai ser brincadeira de criança diante do que verdadeiramente o anticristo ele vai fazer. Você está preparado? Você está se preparando para tal? Você, pastor, está preparando o teu povo para este momento? Até quando, pastor, você vai enganar, você vai omitir isso do teu povo, da tua igreja? Meu Deus. Cuidado. Nós não vivemos no mundo de Bob. Nós vivemos no mundo real. Onde existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Um Deus supremo que fez a mim e você a sua imagem, a sua semelhança. Mas também existe um príncipe que, com a autorização de Deus, porque o Senhor diz na palavra dele que nada acontece sem que Deus não permita. Vejamos o que aconteceu com Jó. O que Deus diz para Satanás? Podeis tocar na vida dele, só não atire. Deus vai permitir que o diabo persiga a sua igreja. Sabe por que ele vai permitir, igreja? Vamos lá para o livro de Apocalipse. O que está faltando na igreja do século 21, na igreja moderna, é ensinamento. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei me perguntando, por que o Senhor permitiria que isso acontecesse? Veja bem, o Senhor, ele vem e arrebata a sua igreja.
Melhor dizendo, deixa eu trazer algo para vocês que eu tenho falado, mas eu vou continuar falando para ver se vocês acordam um pouco. Na verdade, Jesus, quando voltar pela segunda vez, ele não vai vir buscar a mim, ele não vai vir buscar você que está me vendo, ele não vai vir buscar nenhum ser humano, ele vai vir buscar aquilo que é dele e que ainda habita na terra. E o que é de Deus, o que é de Cristo, que ainda habita na terra. Porque no Antigo Testamento foi o período de Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. No Novo Testamento foi o período de Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Desde a ascensão de Cristo até os dias atuais, é o período do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E ele está na terra. É o melhor de Deus Pai, é o melhor de Deus Filho. E é isso que Jesus ele vai vir buscar. Ele não vai vir buscar o homem, porque ele sabe que o homem não é merecedor do céu. Ele sabe que o homem ele é pecador. Ele mesmo olhando do céu uma vez, ele disse que não viu um justo sequer na terra. Mas naquele momento em que Jesus vier buscar o seu Espírito, quando ele vier buscar o melhor dele que ele deixou para que não ficássemos órfãos, para levá-lo de volta ao seu lugar, neste momento, quem for encontrado como templo do Espírito Santo de Deus, este vai morar no céu. E nesse momento, você está cheio do Espírito Santo de Deus? Ou você está vazio? Como o pastor Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta, é comparada a um corpo sem espírito. O que você tem feito? Porque se você não faz nada para Deus, se você não faz nada pelo teu semelhante, se você não pratica a palavra de Deus, você está vazio. Você não é templo do Espírito Santo. Porque na verdade, eu por mim, eu estaria agora com a minha televisão ligada, sentado no sofá da minha sala, ou então na minha cama, com a minha televisão do meu quarto ligada, estaria vendo um jornal. Mas estou aqui, trazendo um alerta para você, pregando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino. Eu não estou pregando, não estou falando sobre este mundo. Eu estou te alertando, eu estou te preparando, te mostrando o que está para acontecer, fazendo com que você se prepare para os dias maus que estão aí aos nossos olhos. Muito diferente da maioria dos pastores que estão pregando heresias dentro das igrejas, pastores e líderes hereges, pregando um evangelho deturpado, mentiroso, enganoso, um evangelho corrupto, onde a palavra de Deus seja vendida dentro das igrejas. E esses malditos fariseus hipócritas estão fazendo com que as pessoas comprem suas fé. Meu Deus. Veja bem, em breve Jesus, ele vai voltar para buscar o que é dele. Volto a dizer, naquele momento, quem for encontrado como templo do Espírito Santo, vai morar no céu. Depois disso, 7 anos de governo do anticristo. Após 7 anos, Jesus vem, aprisiona, veja bem, Jesus vem, aprisiona Satanás no inferno, e o próprio Cristo implanta o seu governo de 1000 anos na terra. O engraçado disso tudo é que depois de 1000 anos, o que Cristo ele faz? Ele solta Satanás para tentar mais alguns. Vejamos, Apocalipse,
capítulo 20, a partir do verso 7. Isso é Bíblia, hein? Tá? Não é o que você está acostumado a ouvir, não. Isso é Bíblia. O tema é: Satanás é solto e depois vencido para sempre. Não é a palavra do pastor Augusto, é a palavra de Deus. E o Senhor diz assim, através da vida do apóstolo João, que estava encarcerado na ilha de Patmos. Ele diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Veja bem, o Senhor liberta Satanás, onde ele tem acesso a todo o planeta. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E aí? A quem você tem buscado? Que tipo de evangelho, pastor? Eu volto a dizer, que tipo de evangelho você, líder, você tem pregado dentro da tua igreja? Você continua a pregar o evangelho da facilidade? Ou você está preparando o teu povo para esses dias que não estão longe? Até porque já vivemos esses dias. Meu Deus. Que evangelho você, amado irmão, amada irmã, tem buscado? Você tem buscado o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, para que você se previna, para que você se prepare daquilo que está acontecendo, daquilo que está para acontecer? Ou você também está buscando somente o evangelho da facilidade? Você está pensando que você vai fazer barganha com Satanás? Com os senhores desse mundo, do jeito que você gosta de fazer com Deus? Meu Deus. Você está pensando que para você se manter vivo, simplesmente você vai comprar alguma coisa dos senhores desse mundo, de Satanás? Não. Pelo contrário. Ele vai querer comprar a tua alma. Com o quê? Te mostrando as coisas deste século. Da mesma forma que ele colocou os reinos desse mundo, as melhores coisas desse mundo diante de Jesus Cristo ali no deserto, no momento da tentação, ele vai colocar diante de você. E você? O que você vai fazer? Você vai tomar a mesma atitude que Jesus Cristo tomou? Ou você vai crescer os olhos naquilo que Satanás ele vai te oferecer, e nos dias de hoje já está te oferecendo, principalmente dentro da igreja? Porque o diabo, ele está oferecendo muito mais os seus manjares dentro da igreja do que fora dela. Cuidado. Cuidado. Que evangelho você tem buscado? Que evangelho você tem pregado? Você está se preparando para o que verdadeiramente está para acontecer? Você está preparando, pastor, o teu povo para o que verdadeiramente está para acontecer? Você está modificando alguma coisa desta palavra? Você está tirando um tio aqui, uma vírgula ali? Você está acrescentando algo aqui, tirando ali? Para terminar, o apóstolo Paulo, ele diz assim, à igreja de Gálatas, no capítulo 1, no verso 8.
Mães, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, não aceita o evangelho da facilidade, não. Não aceita o evangelho da prosperidade, não. Porque veja bem, olha só o que o Senhor fala em Atos. Quando o Senhor manda um homem chamado Ananias até uma rua chamada direita para orar pelo homem, até então na época chamado Saulo de Tarso. Quer ver? Está no livro de Atos, capítulo 9, no verso 15. O Senhor se revela para um homem chamado Ananias, um servo dele, e diz para aquele homem de Deus: Ananias, vai até a rua direita e ore pelo homem que lá dentro daquele recinto se encontra. Ananias, como um servo obediente, ele assim o foi. Chegando lá, com quem Ananias se depara? Ananias se depara com Saulo de Tarso. Aos olhos de Ananias, até o presente momento, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Saulo não tinha sangue nas suas mãos, mas ele tinha sangue nas suas palavras, porque ele mandava matar. A Bíblia em nenhum momento diz que Saulo tirou a vida de alguém, mas em vários momentos a Bíblia diz que Saulo mandou a perseguir o povo de Deus, até porque quando ele teve encontro com Jesus, ele em pessoa, junto com muitos soldados, estavam indo até a cidade de Damasco para perseguir, capturar e possivelmente até matar os cristãos da época. E quando Ananias entra dentro daquele recinto, na rua direita, e se depara com Saulo, Ananias teme, porque ele sabia da fama de Saulo, do histórico de Saulo. E ele coloca para Deus: Senhor, este homem. Mas o Senhor tranquiliza o coração de Ananias e diz para Ananias assim: disse-lhe, porém, Senhor, vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha só o verso 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor não chamou a mim nem a você, mesmo que você não tenha um ministério, mesmo que você venha a ser uma ovelha comum de uma igreja, mas o Senhor não chamou os seus para gozar uma vida regalada. Não! Jesus não nos chamou para isso. Jesus não nos chamou para sermos ricos. Jesus nos chamou para sermos simples, para sermos íntegros, justos, honestos e tementes a Ele. Você lembra o que o jovem rico falou para Jesus? Mestre, o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? Um jovem rico. O que Jesus diz para ele? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Porque os líderes hoje, pastores da mídia, pastores com as suas igrejas suntuosas, tudo milionários, alguns bilionários. Será que realmente o Senhor chamou esses homens? Eu até quero acreditar que no início da sua caminhada com Deus, esses homens eram dirigidos pelo Espírito Santo, mas depois corromperam seus corações. Todos que estão na mídia hoje, todos, sem exceção, eu não vou falar o nome desses homens, eu não vou falar o nome dessas mulheres por falta de ética, por ética, mas vocês sabem quem são. Jesus Cristo, desde que ele nasceu até a sua morte aos 33 anos, desde o início do seu ministério aos 30, ao término do mesmo, aos 33 anos, só tem
dois momentos em que Jesus deixa de andar com seus próprios pés em terra. Quando ele atravessa de um lado para o outro do rio, automaticamente, e teve até um momento que ele não precisou de barco, ele caminhou sobre as águas, mas nas outras vezes ele usou o barco. E quando ele entra em Jerusalém, a simplicidade de Jesus Cristo era tão grande, que nem na jumenta ele entrou montado no filhote da jumenta. E nós vemos os líderes hoje, os bispos, os apóstolos da vida, os pastores, os reverendos, reverência só a Cristo, só a Deus. Eu vejo esses homens em condomínios luxuosos. O próprio Cristo diz que ele não tinha nem aonde recostar a cabeça, andando em jatinhos particulares, residindo em grandes mansões. Meu Deus! E eu vejo aqueles homens lá de trás. Samuel andava a pé, Elias, Eliseu, Natã, Isaías, Ezequiel, Jeremias, João Batista, Paulo. Eu não vejo esses homens montados em cavalos árabes, em bigas, ou sendo carregados por escravos negros dentro daqueles caixotes, como Herodes assim costumava andar pelas ruas. Eu não vejo. Mas os líderes hoje, pomposos, usufruindo de uma riqueza, meu Deus, que não é de Deus, é das trevas. Cuidado. Cuidado. A Bíblia mostra que o inferno, ele vai ser muito mais, mas muito mais mesmo, povoado do que o céu. E o apóstolo Pedro, ele fala, no livro que leva o seu nome, em 1 Pedro, capítulo 4, no verso 17, o apóstolo Pedro, ele diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, ou seja, já é tempo que o julgamento comece por dentro da igreja. E se começa por nós que somos crentes, o que há de ser com aquele povo que está tudo lá fora? É Pedro quem fala, não sou eu. Você está pronto para ser julgado? Você, pastor, está pronto para ser julgado pelo que você tem ensinado dentro da tua igreja? Você tem pregado o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho do céu, do reino de Deus? Ou você só tem pregado sobre este mundo, sobre este tempo, sobre este século, sobre esta terra, sobre o visível e sobre o palpável? O Senhor só quer que nós preguemos sobre o reino. Só que o homem fala de tantas coisas, só não fala do reino. Meu Deus. Mais uma vez eu peço desculpa pela palavra chula. A chapa vai esquentar. A igreja vai passar pelo início das dores. Não sou eu quem estou dizendo. Depois leia com muita calma. Leia com muita calma. Na sua casa, Mateus 24 e 25. Que você vai entender que a igreja vai passar pelo início das dores. E mais uma vez eu te pergunto, você está preparado para sentir dor?
Será que em meio às suas dores físicas que te esperam lá na frente, você vai suportá-las ou você vai negar a Jesus? Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo possa proporcionar uma semana de paz na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Um beijo muito grande no seu coração. Shalom Adonai.